E aí, pessoal do quinto período, vamos trabalhar mais um pouquinho. Bom, essa nova aula se destina a tratar os aspectos do controle de constitucionalidade no âmbito estadual, conforme havíamos combinado também durante essa semana, eu iria disponibilizar para vocês esse conteúdo, tá? Bom, para a gente falar em controle de constitucionalidade no âmbito do Estado, primeiro eu preciso que vocês se lembrem que agora o nosso parâmetro mudou. Nosso parâmetro agora não é a Constituição Federal, propriamente dita. Por que propriamente dita? Porque a gente vai ter uma ressalvazinha sobre Constituição Federal para inserir nesse aspecto de controle estadual. Mas nós vamos entender que na regra geral que nós estaremos trabalhando agora, o nosso parâmetro é a Constituição do próprio Estado, tá? Qual que é o fundamento para eu falar em controle estadual? Bom, o fundamento está no artigo 125, parágrafo 2º da Constituição, que eu vou fazer a leitura aqui, depois vocês podem acompanhar, abrir a Constituição de vocês, que diz que cabe aos Estados a instituição de representação de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais em face da Constituição Estadual, vedada a atribuição da legitimação para agir a um só órgão. Ou seja, é o artigo 125, parágrafo 2º da Constituição Federal, que legitima os Estados a estabelecerem o seu critério de controle de constitucionalidade. E, na verdade, aqui, quando ele fala o termo representação de constitucionalidade de leis, ele está se referindo às ADINs, tá certo? E o Estado, ele tanto pode se valer da ADIN genérica quanto da ADIN interventiva, tá, gente? Nos parâmetros, inclusive, do que a gente trata no âmbito federal, só mudam as pessoas e as normas, que são avaliadas além do parâmetro, e o órgão de competência. Então, depois, ao final, a gente faz um paralelozinho sobre isso, para situar melhor vocês. Mas, dando sequência aqui, então, à nossa questão do controle estadual, nós vimos que a Constituição Federal, então, é que atribui ao Estado para que ele trate sobre esse controle de constitucionalidade dentro das suas próprias constituições. Tá? Então, cada Estado tem que trazer isso, essa previsão de como vai ser feito o seu controle de constitucionalidade ali no seu texto. Ok? Bom, então, vista essa parte preliminar, passemos então a compreender mais um detalhezinho inerente ao controle feito em âmbito estadual. Vamos repetir. No caso aí, o nosso parâmetro é a Constituição do Estado. Qual que é o objeto? O objeto são leis do próprio Estado, e leis municipais que, porventura, venham causar lesão à Constituição Estadual, certo? Então, vamos repetir, porque deu uma gaguejada aí, então vamos lá de novo. Nosso parâmetro é a Constituição Estadual e o objeto são leis estaduais ou municipais em face da Constituição daquele Estado, certo? Quem que tem competência para julgar? É o TJ daquele Estado. Quem é que pode propor? Vocês perceberam que eu fiz a leitura aqui? A Constituição Federal disse que a legitimação para agir não pode ficar restrita a um só órgão. Isso quer dizer que, quando a Constituição Estadual vai definir quem são as pessoas legítimas para propor a DIN, eles vão fazer um paralelo, gente, com o artigo 103 da Constituição. O 103 não é o artigo que define os legitimados para a propositura de ADIM no âmbito federal? Então, é o presidente da República, o presidente da Câmara, o presidente do Senado, o procurador-geral da República e tantos outros lá, até chegar lá, partido político, representação no Congresso Nacional, confederação sindical, enfim, todos aqueles legitimados, o próprio governador do estado também, Então, essas pessoas, esses órgãos todos estão colocados lá no 103. Para passar isso para a Constituição do Estado, é só fazer um paralelo. Então, por exemplo, se lá no 103 eu tenho o presidente da República como legítimo para propor a DIN federal, aqui no Estado eu vou ter governador. Se eu tenho lá no 103 o Procurador-Geral da República, aqui no Estado eu vou ter o Procurador-Geral de Justiça. Se lá no 103 eu tenho a mesa da Câmara e do Senado, aqui no Estado eu vou ter a mesa da Assembleia Legislativa. E assim por diante. Então, a Constituição Estadual, ela pode ter 2 legitimados, certo? Ela não pode ter um só, mas ela pode ter 2, 3, tantos quantos ela achar necessário, para fazer o paralelo com o artigo 103, tá certo? Então, esse é um aspecto importante, que é acerca da legitimidade
para a propositura de ADIM no âmbito estadual, tá? Bom, eu disse para vocês, portanto, né, que a competência é do TJ do Estado. Sempre vai ser só o TJ do Estado que vai fazer apreciação, né, da constitucionalidade, né, de normas estaduais ou municipais? Aí vai depender de alguns critérios que eu preciso colocar preliminarmente para vocês. Vamos entender uma coisa aqui antes. Gente, toda Constituição Estadual ela tem duas espécies de normas. As chamadas normas de reprodução obrigatória e as chamadas normas autônomas. A norma de reprodução obrigatória é aquela em que a Constituição Estadual, né, ela vai precisar transcrever da federal os aspectos que a federal estipulou acerca do Estado, certo? Então, assim, tudo que a Constituição Federal falar sobre o Estado, a Constituição Estadual obrigatoriamente vai ter que incluir no texto dela. Essas são normas de reprodução obrigatória, né? Por quê? Porque estão colocadas na Constituição Federal. Parte de princípios, de competência reservada, bens dos estados, tributos. Então, tudo que falar Estado, né, tem que ser repetido na Constituição Estadual. Mas também a Constituição Estadual, ela pode trazer normas que não são de reprodução obrigatória da federal. Como assim? Que tipo de normas são essas? São aquelas normas que dizem respeito às particularidades daquele estado, gente. Como, por exemplo, as normas inerentes à organização do seu próprio poder judiciário. Nós já aprendemos, né, lá no Constitucional 1, né, do 1 para o 2, na verdade, né, que os estados, os próprios estados, têm competência, têm autonomia, né, para tratar da sua própria organização judiciária, do Ministério Público, né, por exemplo. Então, essas normas, elas são normas que são colocadas na Constituição Estadual sem ter que repetir o que diz a federal. Por quê? Porque elas se adequam às suas particularidades, certo? Bom, então essa é uma informação importante. Por quê? Porque agora nós temos que entender o seguinte, olha só. Quando uma norma estadual ou municipal, né, for impugnada sob suspeita de estar ferindo a Constituição do Estado, né, vamos supor, o Procurador-Geral de Justiça vai propor uma ADIM lá no TJ do Estado e isso aí não vai caber recurso para o Supremo Tribunal Federal, resolve ali, certo? Tá, mas será que sempre resolve ali? Depende. Quando a norma é do tipo autônoma, certo? A competência se basta no TJ do Estado. Mas quando a norma impugnada é de reprodução obrigatória, pode ser, né, a norma ferida, né, desculpa, pela lei comum estadual, ela ferir uma norma de reprodução obrigatória da Constituição, pode ser que dê margem de dúvida e aí essa lei ela pode ser levada por ADIM, tanto para o Supremo quanto para o TJ do Estado. Vamos repetir isso, que eu sei que eu dei uma gaguejada ali, talvez vocês tenham ficado com dúvida, não compreenderam bem. Então, vamos de novo. Vamos supor, o Estado, ele fez uma norma, tá? Uma lei comum, uma lei ordinária, que feriu a Constituição do seu próprio Estado em uma norma autônoma da Constituição do Estado. Nessa situação aí, quem manda e não se fala em recurso é o próprio TJ do Estado, certo? Não tem outra possibilidade, o TJ do Estado que resolve sobre normas estaduais ou municipais que eventualmente estejam ferindo normas autônomas da Constituição Estadual daquele Estado. Agora, quando, por exemplo, o Estado, e aí a gente não vai colocar o município no meio, tá? Porque norma municipal, ela não pode ser arguída em razão de inconstitucionalidade em relação à lesão direta à Constituição Federal. Ela só entra via controle difuso, tá, gente? Então, nós vamos pegar uma outra situação, que é de uma lei estadual, uma lei comum, uma lei ordinária estadual, que supostamente feriu a sua Constituição do Estado em uma norma de reprodução obrigatória, levou à dúvida se ela não estaria ferindo diretamente, então, a Constituição Federal, já que feriu norma de reprodução obrigatória da Constituição Estadual. Então, nessa hipótese, não é raro acontecer de repente, o Procurador-Geral da República, né, quem fica mais de olho nisso, que é um dos legitimados do 103, oferecer uma ADIM impugnando aquela lei estadual
lá no Supremo Tribunal Federal, certo? A pessoa não entende direito, não. Vamos relembrar, gente. Norma de reprodução obrigatória é norma que a Constituição do Estado copia da Constituição Federal. Então, pode estar dando a impressão para o Procurador-Geral da República de que aquela norma estadual, ao invés de estar ferindo a Constituição do seu próprio Estado, ela está ferindo diretamente a Constituição Federal. Vocês entenderam? Então, pode dar essa dúvida. Às vezes, por causa dessa dúvida, o Procurador-Geral de Justiça daquele Estado oferece uma ADIM lá no TJ daquele Estado, dizendo assim, olha, essa lei ordinária estadual feriu uma norma de reprodução obrigatória da Constituição Estadual. E aí, ao mesmo tempo, o Procurador-Geral da República olha lá a norma estadual, a lei ordinária estadual, e fala assim, nossa, essa lei estadual está ferindo a Constituição Federal. Ou seja, é proposta duas ações, duas ADIMs, versando sobre a mesma lei estadual, uma sob suspeita de estar ferindo a Constituição Federal, outra sob suspeita de estar ferindo a Constituição Estadual em norma de reprodução obrigatória. E aí, o que faz, professora? Aí, gente, aí não tem como. Aí, a hora que a encrenca chega lá no Supremo Tribunal Federal, tá? Fica suspenso o julgamento da ADIM em âmbito estadual. Porque daí ela fica sujeita, né, ao que o Supremo Tribunal Federal vai determinar. Tá? Então, essa ADIM lá, a estadual, ela para. Ela fica assim, em suspenso. Tá certo? E aí, se o Supremo entender que aquilo é lesão à Constituição do Estado, ele se exime de julgar e deixa para o TJ resolver. Mas se ele achar que realmente feriu a Constituição Federal, aí aquela ADIM que foi proposta no Estado sobre a mesma lei estadual ordinária fica condicionada à decisão do Supremo, certo? Então é assim que basicamente funciona em termos de controle estadual. Mas eu queria dizer e acrescentar para vocês, né, as particularidades de uma outra ADIM, né, de âmbito estadual, que é a ação direta de inconstitucionalidade interventiva, certo? Ela também pode ser interposta, né, essa ADIM, gente, quando o município ele criar uma norma lesiva à Constituição do Estado dele, ferindo os princípios dessa Constituição, certo? Aí, o que diz pra gente, né, a Constituição Federal, que é a Constituição Federal que basicamente trata da hipótese de intervenção do Estado no município, não é isso? Então, veja bem, a Constituição Federal, ela diz pra gente, né, lá no artigo 35, inciso 4º, né, da situação seguinte, do município, então, daquele Estado, ele criar uma norma de que vá lesar os princípios da Constituição Estadual. Aí, o Procurador-Geral de Justiça tem legitimidade para oferecer uma ação direta de inconstitucionalidade interventiva lá no TJ daquele Estado. Para quê? Para que o TJ do Estado faça duas coisas. Primeira coisa, declare a norma municipal inconstitucional. Para quê? Para que a partir dessa declaração de inconstitucionalidade, o próprio TJ requisite ao governador do estado o decreto de intervenção estadual naquele município, certo? Então, é uma particularidade também, né, inerente à ADIM interventiva que pode existir no parâmetro, né, da Constituição Federal, né, no artigo 35 e 36, né, conforme já disse da Constituição Federal. Então, esse controle pode existir também e fecha, portanto, né, o conteúdo que a gente tinha que ter, o que vocês deveriam saber, pelo menos de forma mais sucinta, sobre o controle de constitucionalidade em âmbito estadual, tá certo? Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Nós não esgotamos o que há para falar sobre o controle de constitucionalidade e nem sobre o controle de constitucionalidade em âmbito estadual. Contudo, vocês ainda estão no 5º período, né? Existem uma série de coisas que vocês precisam estudar ainda no âmbito do direito processual. Então, eu gostaria de me limitar nessas informações que eu passei para vocês, né?
Lembrando que vocês ainda vão estudar, né, alguns outros aspectos de relevância, né, processuais que envolvem essas ações todas. E, quiçá, né, se optarem lá no final do curso por processo constitucional, nós teremos aí um tempo, né, de disponibilidade um pouco maior para trabalhar a parte processual inerente ao controle de constitucionalidade. Né? Então, eu espero, né, que até lá vocês repensem o amor que vocês sentem pelo direito constitucional, né? E quem sabe se vocês optarem, né, por ela, a gente possa aprofundar muito as nossas discussões de hoje, né? E para que vocês tenham um conhecimento mais amplo, né, que é uma área tão importante, né? O controle de constitucionalidade hoje ele é algo assim corriqueiro, né, na prática dos tribunais. E quanto mais o próprio Supremo Tribunal Federal, né, o que a gente mais escuta ou falar, o noticiário só tem controle de constitucionalidade para todo lado. Então, assim, é uma matéria de relevância, né, de peso, e é importante, né, o mais que vocês conseguirem se dedicar, se aprofundar nessa matéria, melhor para a prática de vocês no futuro, né, ainda mais para aqueles que depois tiverem intenção até de atuarem mesmo junto a tribunais superiores, né, e advogarem para alguns dos legitimados, né, que necessitam aí do advogado para entrar com uma ação de controle de constitucionalidade, tá certo? Como, né, aqueles legitimados lá do 103 que eu disse para vocês, né? Eu não vou voltar a esse assunto agora, né, isso já foi matéria vista, mas vale a pena dar uma olhada, relembrar o máximo possível, tá certo? Ó, gente, eu espero que eu tenha ajudado vocês, né, pelo menos terminamos nosso conteúdo do semestre. Eu estou à disposição de vocês na faculdade, né? Se a gente não se encontrar mais em sala de aula, quero dizer que vocês são muito queridos para mim, são duas turmas assim que eu tenho muito carinho, né? E gostaria sempre assim de ver vocês, a gente bater um papo, conversar ali pelos corredores, tá? E estou aí à disposição do que vocês precisarem. Então, um abraço para todo mundo, né? Boa prova, né? Agora durante a próxima semana. E boas férias também, que nós vamos ter muito tempo de conversar no dia da prova, tá bom? Então a gente se vê por aí. Um beijo a todos.